a história completa da China antiga. Uma civilização tão antiga que já existia quando as pirâmides do Egito ainda brilhavam sob o sol. Um império que nasceu nas margens do Rio Amarelo e moldou o mundo com pólvora, papel, seda e sabedoria. Mas por trás de templos dourados e muralhas colossais, havia guerras, intrigas, imperadores tiranos e o preço do poder absoluto. Como surgiu essa nação que sobreviveu por mais de 4.000 anos? Quem foram seus primeiros reis, seus deuses e seus guerreiros? E como um simples camponês poderia se tornar imperador do maior império do Oriente? Hoje, no Arquivo Vivo, você vai conhecer a verdadeira história da China antiga, do nascimento dos mitos à glória dos impérios. Tudo começou nas margens do rio Huanghe, o lendário Rio Amarelo. Ali, há mais de 5.000 anos, pequenos vilarejos começaram a plantar arroz e a criar animais. Foi o início da civilização chinesa, mas a história real começa com uma lenda: o Imperador Amarelo, Huangdi, um líder mítico que, segundo dizem, ensinou seu povo a escrever, tecer e lutar. Sob seu reinado nasceram os primeiros símbolos do que seria a China. Após os mitos vieram os reinos reais. A dinastia Xia, considerada a primeira, surgiu por volta de 2100 a.C. Foi o primeiro governo organizado, mas seu poder terminou em sangue. O último rei, corrompido e cruel, foi derrubado pelos Shang. A dinastia Shang foi brutal e brilhante. Criaram a escrita chinesa, fundiram bronze, ergueram cidades muradas e cultuavam seus ancestrais em rituais que misturavam fé e medo. Para eles, o poder vinha do céu, e o rei era seu intermediário. Mas o céu pode mudar de ideia. Quando os reis Shang abusaram do poder, surgiu uma nova força, os Zhou. Eles apresentaram o Mandato do Céu, uma ideia que marcaria toda a política chinesa por milênios. Se um governante fosse justo, governava com a bênção dos deuses. Se fosse cruel, o céu retirava seu apoio, e outro tomava o trono. Sob os Zhou, a filosofia floresceu. Confúcio pregava a moral, a justiça e o respeito aos ancestrais. Lao Tse falava de equilíbrio e harmonia com o Tao, o caminho do universo. E Sun Tzu escrevia A Arte da Guerra, o livro que até hoje guia generais e empresários. Mas enquanto os sábios escreviam, os reis guerreavam. Durante o período conhecido como Estados Combatentes, a China se fragmentou. 7 reinos lutavam pela supremacia, cada um mais poderoso e cruel que o outro. As batalhas eram épicas, os exércitos gigantescos e o destino da China incerto. Foi então que surgiu um homem, Qin Shi Huang, ambicioso, impiedoso e visionário. Em 221 a.C., ele unificou todos os reinos e nasceu o primeiro império da China. Qin Shi Huang mandou construir a Muralha da China, criou o primeiro sistema de leis, padronizou pesos, medidas e até a escrita. Mas seu desejo de imortalidade o levou à loucura. Buscou o elixir da vida eterna e morreu envenenado por ele. Mesmo morto, o imperador não descansou. Mandou erguer um exército de mais de 8.000 soldados de terracota para protegê-lo na outra vida. Cada rosto único, cada soldado eternamente em guarda. Após sua morte, o império se fragmentou novamente. Mas das cinzas do caos, nasceu uma das eras mais prósperas da história, a dinastia Han. Foi o auge da cultura chinesa. Inventaram o papel, aperfeiçoaram a bússola e abriram a Rota da Seda, conectando o Oriente e o Ocidente. Com os Han, a China antiga deixou de ser apenas um império e se tornou uma civilização eterna. A China antiga foi muito mais que um conjunto de impérios. Foi uma ideia, a de que a ordem, a sabedoria e a disciplina podiam manter unido um povo por milênios. Dos mitos do Imperador Amarelo às legiões de terracota, dos filósofos às guerras, cada capítulo foi escrito com sangue, sabedoria e fé. E mesmo após quedas e invasões, o espírito chinês resistiu. Porque o verdadeiro poder da China nunca esteve em suas muralhas, mas em sua capacidade de renascer. E é por isso que, até hoje, quando o mundo fala em impérios, um nome ainda ecoa entre os ventos do Oriente: China, a civilização que nunca morreu.